pessoal, eu sou Josimari de Cristo Reis, mais conhecida como Josi Brasil. Nasci em Alagoinhas, interior da Bahia, mas passei maior tempo da minha infância na pequena cidade de Ouriçangas, também no interior da Bahia. Fui criada pelos meus avós, Luci e Zequinha Cristo, já falecidos, e meus tios, Margot, Elísio e Ninho. Pois eram os tios que moravam com os meus avós e em conjunto eles me criaram. Minha mãe, Maria de Fátima, permaneceu em Alagoinhas por questão de trabalho e vinha frequentemente me ver em Ouriçangas. Ou eu ia para Alagoinhas nos finais de semana para ficar com ela. Tive uma infância livre, feliz, na roça, vendo os meus avós trabalhar na casa de farinha, tirar leite da vaca, criar galinha, porco, plantar mandioca, uma vida em meio ao campo com todas as riquezas que a zona rural oferece. Quando minha mãe casou-se novamente, em 1991, teve mais 2 filhos, Joemerson e Jonardson. Pois é, Joemerson e Jonardson. Pense como minha mãe era criativa com os nomes. Muito criativa. Depois do nascimento do meu irmão mais novo, Jonardson, eu passei a morar com eles em Alagoinhas. Foi lá que concluí o ensino fundamental e médio. Pense aí, eu saí de uma cidade de 7 mil habitantes na época para uma de mais de 100 mil habitantes. Foi um choque, mas foi muito bom, porque foi em Alagoinhas que desenvolvi várias habilidades. Conheci inúmeras pessoas que fazem parte da minha vida. Lá, não só cresci fisicamente, mas intelectualmente e espiritualmente. Aprendi muito sendo uma aluna aplicada e dedicada, mas tenho a dizer que aprontei muito também. Eu gostava de estar em companhia, principalmente de pessoas mais velhas, e essa atitude me fez evoluir muito como pessoa e ser humano, e eu sou grata por isso. Quando eu tinha 12 anos, eu já media 1,70 m. Realmente parecia uma menina de 16. Praticava jiu-jitsu e era muito boa, ganhei muitos campeonatos. Mas infelizmente minha mãe vetou esse esporte. Ela não gostava de me ver me embolando com os homens por aí. Enfim, tive que acatar. Sempre sonhei em trabalhar na área de comunicação, expandir meus conhecimentos, falar outras línguas e quem sabe estudar no exterior. Mas era um sonho muito distante. Depois que concluí o 2º grau, com pouco mais de 16 anos, comecei a cursar administração com análise de sistemas em uma faculdade particular em Alagoinhas. Sim, não era bem o curso que eu queria jornalismo, comunicação, mas a cidade não oferecia outros cursos e administração era algo que eu achava que eu pudesse gostar. Quando comecei a ver números binários, meu filho desistiu na hora. O que fazer? Eu não tinha condições de morar em Salvador. Lá a vida era muito cara, ainda por cima eu tinha que me manter. Foi aí que veio a ideia. Comecei a frequentar Salvador com algumas amigas de Alagoinhas que tiveram a possibilidade de estudar lá. Camila e Sabrina, elas foram peças fundamentais ao meu acesso a Salvador. Amigas de anos, queridas por toda a minha família. Com elas, minha mãe deixava eu dormir fora. E eram elas, juntamente com Lídia, Laura, Wagner, Flávia, Dayana, Maiara, Nicole, Vanessa, entre outras, que curti boa parte da minha adolescência e da minha fase pré-adulta. Quanta coisa boa. E digo mais, algumas delas eu dizia sempre, um dia vocês irão me chamar de Julie Mary, porque eu irei ser uma garota internacional. Só que elas riam, viu? Mas voltando ao meu acesso a Salvador, eu aproveitei a liberdade que a minha mãe me dava com Sabrina, Camila, para conhecer mais a cidade de Salvador, os eventos e festas. Com 17 anos, Camila me convidou para curtir o Carnaval de Salvador. Pela primeira vez eu fui curtir o Carnaval e levei um bonde de amigas. Carla, Andréia, Sabrina, entre outras. Foi inesquecível. Era a casa das 7 mulheres. Dormíamos em uma cama de casal, todas de travessão. Eu não posso contar todos os detalhes, porque o tempo não deixaria. Mas aconteceu algo muito especial nessa festa. Foi que nasceu uma grande história de amor. Muita gente não acredita em amor de carnaval, né? Pois é, lá eu beijei um gatinho tão lindinho e continuamos a estar em contato. Depois de uns bons bocados de beijos e amassos,
sem falar nem ouvir nada por conta do barulho dos trios elétricos e tudo mais. Imagine o que aconteceu. Só vim perceber depois que era gringo. Ele falava um portunhol, mas conseguíamos nos entender. Essas idas e vindas para Salvador me deu também uma possibilidade de procurar emprego na capital. Distribuí diversos currículos pelos shoppings, pelas empresas e olha, eu obtive 3 entrevistas de trabalho com êxito e optei por trabalhar em uma financeira como atendente. Paralelo a isso, comecei finalmente a estudar jornalismo, aquele curso que eu queria. E claro, continuei o namoro pelo telefone com o italianinho, Luca do Carnaval, vocês lembram? Ali eu já tinha 18 e já havia muita perspectiva de futuro. Já sonhava alto. Só que não. Minha mãe, Ivó Luci, de Oriçangas, que me criou, morreu. Foi um momento muito difícil para mim. E daí, tudo na minha vida desandou. A faculdade não deu certo, porque o trabalho também não deu. E eu acabei o namoro com o Luca por falta de um novo reencontro. Meu mundo realmente caiu. Eu fiquei um tempo solteira, pois Luca me enrolava demais. Foi quando decidi partir para uma outra relação. Como diz o ditado, a fila anda, meu filho. Ele não vinha me ver com tanta frequência e eu fazia milhões de planos quando ele dizia que iria aparecer. De um momento para o outro, não vinha. Daí, por telefone mesmo, eu dei um basta. Dizem que baiano tem um sangue apimentado, né? O meu é espaguetado. Comecei a namorar outro italiano, Pasquale. Tinha uma diferença. Esse morava no Brasil e a ele eu devo muito do meu desenvolvimento pessoal. Ele fazia eu perder os medos. Ele tinha coragem de me dar um carro para dirigir sozinha. Sim, eu tinha habilitação, mas eu não tinha habilidade. Nos encontramos muito bem. Tanto que ele me pediu em namoro rapidamente. Ele era amável, educado, eu adorava estar com ele. Mas ainda pensava muito no Luca, o italianinho do carnaval. Enfim, moral da história. Quando o Luca soube a real situação que eu estava com outro e o relacionamento estava prestes a virar um noivado, Luca ficou louco. Contactou todos os meus amigos da Bahia e do dia pra noite baixou aqui. Aí foi a Primeira Guerra Mundial italiana. Um napoletano contra um bergamasco. Meu coração, que era de Luca, não tinha jeito, optou por terminar o namoro com Pascoal e seguir o relacionamento com Luca, que trouxe o tão esperado anel de noivado. Seguimos para o interior da Bahia, para a casa da minha mãe, em Alagoinhas e Oriçangas. Assim, Luca conhecia de vez a minha família pessoalmente. Até então só conhecia por fotos, vídeos e telefonemas. Nossa, eu tava muito alegre. Só tínhamos que decidir se ele vinha morar no Brasil ou eu iria passar um tempo na Itália. De antemão, optamos para que eu passasse umas férias em Bérgamo, para conhecer sua vida, né? E como seria o nosso convívio nesse período. Olha só, nos demos tão bem que depois de 5 meses casamos e comecei uma nova vida na Itália. Foi em Bérgamo que comecei a minha nova vida como Julie Mary. Vocês lembram que um dia eu iria me chamar assim? Pois é, Julie Mary trabalhou de tudo um pouco. Antes e em paralelo aos estudos eu fui garçonete, babysitter, representante, promoter, modelo, comerciante, assessora processual de cidadania italiana para descendentes, atriz e muito dançarina. Sim, eu dancei, minha filha. Conheci um grupo de espetáculos brasileiros de Milão em um restaurante brasileiro, trabalhando como garçonete. A bailarina falou assim pra mim: "Você é muito linda, você poderia dançar." Eu dançar? Não, eu tenho vergonha. Não, você coloca o costume de samba, você tem postura, você é alta. Quanto você ganha por noite como garçonete aqui no restaurante? Eu respondi 30 euros. Eu estou iniciando, né? Não falo italiano fluente, então estou feliz com a minha retribuição inicial. Mas por curiosidade, eu perguntei: e para trabalhar nessa companhia como dançarina, quanto seria o mínimo da retribuição? 150 euros em 1 hora de espetáculo. Essa proposta martelou na minha cabeça. Passou um mês,
faltou dançarinos para cobrir o evento no restaurante que eu trabalhava lá em Bérgamo. Na mesma noite, meu patrão falou: Josi, eu preciso de um dançarino rápido, vai ser você. Mais de 100 pessoas. Ai, que vergonha. Mas eu tive que dançar. Meu chefe me pediu, não pude negar. Que vergonha. Mas daí nasceu o amor pela dança. E sabe de uma coisa? Foi tão bom. Eu quebrei esse estereótipo distorcido de que dançarinos no exterior vão, sei lá, sabe essas coisas que falam no interior? Pois é. Vi que as ideias distorcidas que nós brasileiros temos aqui era totalmente fora da realidade de lá. Daí, eu segui com muitos ensaios, com Maria, Lília, Rafaela, Renata, Camila Xavier, Aline, Alexandra e tantas outras. Me lancei como dançarina. Deixei de sambar com a perna aberta, clássico do povo baiano e da cultura baiana, porque tive cariocas incríveis como Fabiana Coame, que me ensinou a sambar com elegância, sutileza, como uma verdadeira passista. Ai, essa profissão me trouxe proximidade das minhas origens e graças ao amor que cultivei por ela, a vida distante da família ficou mais leve, ficou mais agradável. Estudando e dançando, eu conheci o mundo e artistas de todos os lugares e segmentos. Criei um leque de contatos artísticos inimagináveis. Tudo isso com a ajuda constante do Luca. Ele me presenteou com o primeiro costume de samba que tive na vida. Representei o Brasil como merecido, da forma que realmente é necessário que todos os brasileiros o representem, com respeito, amor e sem vulgaridade. Mostrei com elegância as cores de um Brasil distorcido. Com muita garra e paralelo a tudo isso, não deixei de lado meu sonho de estudar. Em Bérgamo mesmo, me matriculei na faculdade de comunicação e cursei até o fim. Eu era multifacetada. Mesmo estudando, consegui administrar o restaurante do meu marido, juntamente com a sua família. Mas aí, a relação se desgastou. Foi muito difícil gerir família e trabalho no mesmo espaço. E acabamos pondo um fim no relacionamento de 7 anos. Realmente foi a crise dos 7. Depois do fim do casamento, minha mãe pediu inúmeras vezes que eu voltasse a morar no Brasil. Mas eu preferi dividir apartamento com outros estudantes e seguir minha vida sozinha, seguir a minha missão. Mesmo com todas as dificuldades que encontrei em morar lá sozinha, eu resisti. Eu adorava aquela cidade. A relação terminou, mas a minha vida prosseguiu, não é isso mesmo? Vocês lembram das minhas amigas do Brasil, Carla, Camila e Sabrina? Elas foram me visitar em Bérgamo. Gostaram tanto que optaram por morar lá também. E foi com a ajuda emocional delas e de Malu, Andresa, Paulo, Camila Xavier, Lenira, Marcela, Andra, Giovana, Vanusa e pelo mundo, Priscila e Thiago e tantas outras pessoas queridas que não conseguirei citar todas aqui, que eu consegui forças para seguir meus projetos. Depois de longos 5 anos, me formei na Faculdade de Línguas e Literatura Estrangeiras, no curso de Comunicação de Massa Pública Institucional com Novas Mídias. Durante o curso, fiz um intercâmbio universitário em Barcelona e quis realizar um sonho de trabalhar para mim, ter as minhas próprias empresas. Assim, abri uma assessoria para gerir processos de uma multinacional belga e a chegada no mercado italiano. Além disso, juntamente com a minha sócia e amiga Fernanda, abrimos uma empresa de consultoria em cidadania italiana para brasileiros descendentes. E eu coloquei em prática também um projeto que há tempo havia idealizado. E utilizando um vasto número de contatos que conquistei aos meus longos 11 anos como dançarina, consegui criar a Agência Joy, agência de eventos e espetáculos, a qual me ocupava mais nos finais de semana. Com essa agência de entretenimento me realizei, pois idealizava o espetáculo e como Ariana Criativa, todo dia tinha algo novo. A agência contava mesmo com a proposta inovadora de mesas itinerantes, como as Floating Tables, um glamuroso serviço exclusivo que foi patenteado por mim e sucesso na Itália e países limítrofes. Tudo isso por conta da Agência Joy. Durante a semana eu trabalhava no processo de gestão empresarial, assessorava brasileiros descendentes para reconhecimento da cidadania italiana e aos finais de semana fazia o que eu mais amava, organizar eventos e dançar.
Com todas as propostas se concretizando, eu estava em uma fase muito boa da minha vida. Cheia de satisfação, dinheiro chegando, independência se afirmando, amando e dando oportunidades aos artistas estrangeiros e brasileiros que conheci na minha carreira como dançarina, de mostrarem os seus próprios talentos. Eu realmente estava no período mais contemplador da minha vida. Financeiramente, após 14 anos, comecei a me sentir segura. Não passava pela minha cabeça que todos esses projetos teriam que ser adaptados a uma nova realidade. 14/6/2017. Parecia um dia como qualquer outro. Logo cedo, tive uma reunião para alinhar tudo sobre mais um evento idealizado pela agência Joy. Após esse encontro, me direcionei ao meu curso de teatro e, em seguida, fui fazer um casting no Festival Latino-Americano de Milão. Eu precisava de artistas para compor um evento no dia 26 de junho de 2017. Retornando para casa, na rodovia A4, que liga Milão a Bérgamo, uma carreta cegonha bateu no fundo do carro que eu estava como passageira. O automóvel, de grande porte, não só bateu, como entrou na mala do veículo e nos arrastou por mais de 100 metros. Dentro do carro estava eu, como carona, e um ex-namorado. Ele lesionou apenas o braço. Como o impacto foi tão brusco, eu, além das costelas, sofri derrames pleurais bilaterais, hemorragia interna, lesionei diversas vértebras da coluna, entrei em coma e, como maior consequência, fui acometida por uma lesão medular. Após o impacto do acidente, me restaram apenas vagas recordações. Me lembro de ter tentado abrir a porta do carro, me esforçado o máximo para sair dele. Tentei inúmeras vezes, mas entre uma tentativa e outra desmaiava. Tudo isso em sussurros de dores. Eu não entendia porque eu estava imóvel. Desde então, não lembro de mais nada. Quando chegou a ambulância e viram a gravidade do meu caso, fui direto para a reanimação. Exatamente para o Hospital Humanitas, Unidade de Terapia Intensiva da cidade de Rozzano, província de Milão. A equipe médica me descreveu também que cheguei no hospital consciente, mas não lembro de nada. Me resgataram com auxílio de ferramentas para remover as portas do carro. Eram 2h47 da madrugada do dia 14 de junho de 2017, uma quarta-feira. No dia seguinte eu tinha vários compromissos agendados. Os meus clientes já me esperavam para dar entrada na prefeitura em mais um processo de cidadania italiana às 8 da manhã na cidade de Clusone, província de Bérgamo. Me esperava também o grupo Brasil Bahia Show para um espetáculo brasileiro às 16 horas na cidade de Modena e, claro, não compareci a nenhum dos compromissos. Todos preocupados com o meu desaparecimento. Eu sempre fui muito pontual. Isso gerou mais desespero entre os meus amigos. Eu estava muito distante, em coma. Tive que ser submetida às pressas a uma cirurgia de artrodese e descompressão da medula espinhal. Eu estava em estado grave. Tive derrames pleurais bilaterais, infecções, hemorragias. Nesse momento, os meus amigos mais próximos, inclusive meu ex-marido Luca, já sabia do ocorrido. A polícia o acionou. De prontidão, se direcionaram ao hospital. Se dispuseram a avisar também a minha família no Brasil, mas com muita cautela. A família desabou. A distância de 8.000 quilômetros não ajudou. Meu irmão mais novo se disponibilizou a pegar o primeiro voo rumo a São Paulo, para tentar um voo urgente São Paulo-Milão. Acordei depois de 3 dias na sala da UTI, querendo me levantar da cama, para cumprir os meus compromissos em Clusone e Modena. Não conseguia me levantar. Os enfermeiros chegaram para tentar me tranquilizar, me acalmar, mas eu achava que o motivo de não ter os movimentos das pernas era da anestesia. E isso tudo passaria. Segui na UTI por 15 dias. Tive próximo à morte. Assim disse os médicos a meu irmão, que já tinha chegado, e amigos. Se ela sobreviver, não caminhará nunca mais. Meu quadro melhorou. E enfim eu fui para a enfermaria.
Foi lá que o médico cirurgião Francesco Costa me deu a notícia mais desagradável da minha vida. Me explicou como foi e o que acometeu o acidente. A lesão na minha medula não tem cura. E a primeira lágrima caiu. Meu diagnóstico era de paraplegia. Foi um momento muito difícil. Chorei muito, mas não acreditei nesse diagnóstico. A minha esperança e fé era ainda maior. Tive minhas primeiras sessões de fisioterapia. Dessa, lembro muito bem. Enfim, pude mudar de posição, sentar. Eu não aguentava mais ficar olhando pro teto. Lembro que Matia foi meu primeiro fisioterapeuta. E que fisioterapeuta! Foi ele que me pôs sentada pela primeira vez na cama. Fiquei tonta, quase desmaiei. Após quase um mês, consegui mais uma graça. Pude finalmente sentar na cadeira de rodas e me locomover pelos corredores do hospital. Eu esperava ansiosamente que me mudassem para um centro de reabilitação. Não via a hora. Eu queria lutar contra esse diagnóstico a todo custo. Só tinha algo que me dificultava muito: o colete, que imobilizava o tórax para ajudar também na estabilização cirúrgica. Tive que usá-lo por quase 4 meses. Enfim, chegada a hora de me transferir para o centro de reabilitação, Unità Spinale, do Hospital Niguarda em Milão, eu parecia uma criança feliz e animada com essa nova fase. A esperança nunca morreu. Mesmo no centro, com tantas atividades, não pude iniciar o programa de reabilitação na mesma semana. Foi gradualmente. Eu conheci tantas e tantas histórias que a minha não tinha mais sentido. Crianças tetraplégicas por uma queda de bicicleta. Mulher que ficou paraplégica dormindo por conta de uma bactéria que se alojou na coluna. Homem que escorregou na piscina e quebrou o pescoço, permanecendo sem nenhum movimento. Garota que perdeu o movimento no parto por uma hack mal aplicada. O meu não tinha mais sentido. Eu fazia uso de muita medicação. Devo ter engordado uns 8 quilos entre corticoides e vitaminas. Meu corpo mudou muito. Enfim, o programa de reabilitação iniciou. Teve de tudo um pouco: musculação, treino em cadeira de rodas, yoga, culinária, natação. Foi lá que aprendi a nadar. Antes eu não sabia. Mas movimentos? Nenhum. Só o lado esquerdo do meu corpo que permaneceu com sensibilidade, mas o lado direito não. Apesar de ter vivido inúmeras complicações diante de todas as problemáticas e negações da medicina italiana, que considerou uma lesão completa, ou seja, sem nenhuma possibilidade de recuperar os movimentos, foi um período de muito crescimento. Sou muito grata às pessoas que conheci lá no centro. Eles deixaram saudades. Alberto, Luísas, Rafaela, Cris, Lorena, Dário, Nádia, ficarão para sempre na minha memória. Depois de 6 meses internada, chegaram os reforços. Minha família, todos eles. Silmara, Vânia, as Larissas, Natália, minha mãe Fátima, Fernanda e Caio. Pedi demissão do centro, pois era Réveillon e Natal e eu só poderia ficar fora 2 dias. Como poderia ter o aconchego da minha família na minha casa, na Itália, pela primeira vez em 14 anos? Que pena que foi por um motivo ruim. E não poderia estar mais tempo com eles? Era quase impossível. A única solução foi me demitir. Pedi para sair. E foi isso realmente que fiz. Chegando em casa, chorei como uma condenada. Depois de 6 meses, voltei para casa e a minha casa não me cabia mais. Tudo era estranho. Não conseguia pegar os objetos no armário mais alto. A minha suíte não me cabia mais. Era frustrante. Eu estava no lugar que mais amava, meu lar, e encontrava um mundo totalmente diferente. Mas com a família por perto, as dificuldades ficaram menores. Levantei meu astral, alugamos uma van e atravessamos a Itália e não só. Apresentei à minha família os lugares que mais gostava. Tive a oportunidade de levá-los para Roma e para o Vaticano. Eles são muito católicos. Fomos também para Pisa, Firenze, Milão, Lago di Garda, Venécia e não paramos. Atravessamos também as fronteiras, Suíça e Escócia. A família Buscapé. Cenas engraçadas aconteceram nessas viagens. Quem sabe um dia dei tempo de contá-las.
Cansei todo mundo. Eles até hoje me perguntam: se nós tivéssemos ido quando você caminhava, não iria conseguir te acompanhar, minha filha. Em casa, minha mãe me pediu para eu voltar para o Brasil. Fiquei muito balançada. De um lado, o país me oferecia melhor tratamento, maior acessibilidade, mas do outro, o carinho e o afeto familiar. Optei por retornar para o Brasil. Voltei para Salvador com toda a minha família. Era início de fevereiro de 2018. Coincidentemente, cheguei no período do carnaval. Eu adoro carnaval, e principalmente o baiano. Apesar de ter vivido poucos, no máximo 3 em toda a minha existência, sei muito bem que foi através desta festa que a minha vida mudou totalmente. E pra melhor. Eu vi os blocos afro passando e ficava admirada com tanta beleza. Aquelas rainhas era algo mágico. Era uma pena que em todo esse tempo eu nunca pude participar dos concursos de beleza afro, porque sempre trabalhei fora com espetáculos brasileiros e no carnaval era o período que trabalhávamos mais e estávamos mais ocupados. Eu nunca pude largar tudo lá e vir para aqui para competir e participar das seleções. Requeria muitos meses. Nunca pude. Mas foi com essas lindas recordações que resolvi, mesmo com as limitações e dificuldades, ir para a avenida e ver o carnaval. E com uma outra perspectiva. Foi a primeira festa após o acidente que curti. Primeiro dia de folia. Eu fui para a avenida com minha cunhada e minha sobrinha Natália. E alguns primos. Saímos durante a tarde para ver os trios infantis. E no finalzinho da tardezinha, a minha prima veio pegar a Natália para levar para minha mãe. Assim minha mãe cuidava dela e nós decidimos ficar um pouco mais lá. Saímos foi no final da festa. Quando fechamos o camarote, decidimos ir para casa. Não conseguimos pedir táxi nem Uber pelo aplicativo. Percorremos 1 quilômetro a pé. Quer dizer, Larissa caminhando e eu rolando. Até encontrar um rapaz perguntando: Vocês precisam de Uber? Apesar da minha altura ser 1,75, atualmente, por estar sentada, estou com 1,30 m. Mas deu para ter uma noção que aquele rapaz era muito alto. Posso arriscar que ele tinha 2 metros e preto retinto. Eu estou dando essas especificações para nos colocarmos em reflexão. Em reflexão mesmo. Nós precisávamos de Uber, mas a aparência do rapaz, aquela hora da noite, não nos convenceu. Antes de aceitarmos a oferta, eu perguntei aos policiais que estavam ali perto e... Vocês conhecem aquele rapaz? O viram antes aqui? Após o aval dos policiais, eu confirmei a corrida. Eu sou uma mulher negra, amo a minha raça e suas tradições. Mas naquela condição, naquela noite, eu fiquei confusa se entrar ou não no carro. Tenho a dizer também que morei muitos anos fora do país. Sabemos que o Brasil é conhecido internacionalmente pela violência. Mas mesmo diante desse contexto, vem a grande pergunta. Será que se ele tivesse uma aparência pelo menos dita normativa, nós teríamos aquela reação? Pensemos nisso. Pensemos nisso. O rapaz, chamado Léo, foi muito cortês, muito cordial. Após chegarmos ao destino, me ajudou a subir as escadas juntamente com o porteiro do prédio. Nós estávamos no bairro de Ondina, hospedados na casa do meu primo Ítalo, que na época morava ali. Era próximo ao circuito. O problema é que não tinha acessibilidade. Tínhamos que subir essa escada e era no braço. Foi Léo que fez. Sabendo que eu iria precisar de mais corridas e da gentileza desse rapaz, Léo, trocamos o telefone e iniciamos uma linda amizade. Contratei seus serviços por inúmeras vezes. Quando ele não podia, nunca me deixava na mão. Mandava seu irmão Luciano. Naquela época, eu não tinha carro no Brasil. E como o serviço era certo, eu já comecei a gostar do comportamento dele. Nos outros dias de festa, não foi diferente. Léo me deixou na porta do camarote que meu amigo Parrel me convidou para curtirmos um dia de folia. O Camarote Clube, considerado um dos melhores camarotes do carnaval baiano. Convidei minha prima, assessora de todas as horas, e parceira de reggae Silmara Cristo, para curtir essa festa comigo e os amigos de Parrel.
Noite excelente, maravilhosa, companhia super alto astral. Além de tudo isso, eu estava em um lugar que, com toda a acessibilidade realmente aplicada, faz a nossa deficiência ser ainda menor. Curtimos toda a noite. Ao ir embora, totalmente felizes, acionamos o elevador para nos dirigirmos à saída. E sabe o que aconteceu? O elevador pifou, bloqueou, parou do nada. Nem subia e nem descia. Achamos que seria o suficiente um grito e tudo se resolveria. Foram inúmeros berros e 48 minutos de puro terror. Cansamos de acionar o alarme e ninguém nos atendia. Não nos ouvia. O barulho dos trios e da música do camarote abafavam nossos gritos. Eu tentava ligar para um primo ou mesmo para Léo, o Uber do primeiro dia, para que ele pudesse nos ajudar, mas não teve jeito. O celular no elevador não tem rede. De qualquer maneira, deixei SMS. Minha prima Silmara se desesperou. E fui eu que tentei a todo tempo acalmá-la. Daí me veio uma ideia. Ligar para o 190, número de emergência. Esse não precisa de rede. E não foi que deu certo? Fé. Contamos o ocorrido e eles prontamente acionaram o corpo de bombeiros. Quando eles nos tiraram de lá, meu Deus, ufa, que sensação boa. Conseguimos nos libertar. Na saída do elevador tinha bombeiros, policiais, toda a produção do Camarote Clube, Léo, o rapaz do Uber, que conseguiu finalmente receber o SMS, e advogados, deixando o cartão de visita com a intenção de processar o camarote. Pense no povo rápido. Meio que perdida, Léo nos levou para casa e nos tranquilizou. Daí já comecei a criar um carinho tão grande por esse menino. No dia seguinte, recebi diversas ligações. Como descobrir o meu número? Não sei, não sabia nem eu o meu próprio número por ter tão pouco tempo ali. Bom, de todos que me ligaram, Ney, um dos donos do camarote, me ligou pedindo milhões de desculpas e nos convidando para estar no camarote com quem eu quisesse. Daí, a minha opção melhor foi festejar lá mesmo com os meus primos. Foi uma festança, vocês podem imaginar, não é? Processar não me interessava. Eu achei tudo muito legal, acessível, organizado. Não destruiria essa impressão por um grave ocorrido, mas que terminou bem. Nesse camarote, obtive muitos contatos com pessoas da produção que se tornaram meus amigos. Anuska, Lio, entre outros. Eu tive a oportunidade de conhecer toda a equipe, inclusive os proprietários, Marcelo Rangel, Marcelo Brasileiro, o próprio Ney Ávila, pessoas incríveis. Ganhei muito mais consolidando essas amizades, vocês podem ter certeza. Desde que voltei para o Brasil, quis me ressignificar e ressignificar a minha dança. Ela me faltava demais. Então eu quis gravar um projeto que se chamava, na época, Roda Dance, mas que hoje englobei uma ideia mais abrangente que dei o nome de Roda Comigo. Sempre entendi que a dança é, antes de mais nada, uma das formas mais expressivas de comunicação humana. É notório que a mesma se efetiva como um fundamental estímulo à criatividade, à autoconfiança, à capacidade de superar e propicia valorização e respeito às diferenças individuais. A dança, no contexto que envolve cadeirantes, pode se manifestar como uma atividade extremamente terapêutica, uma vez que o corpo se engaja em um trabalho lúdico, agradável, com performance que melhoram também o aspecto cognitivo. A maioria dos projetos que se debruçam sobre a arte da dança trazem à cena performance que se materializam em imagem de corpos estabelecidos dentro dos padrões normais. Muito além da dança inserida em contextos comuns, com o Roda Comigo, eu pretendia e ainda pretendo ressignificar essa arte, dando novos sentidos aos meus tão caros movimentos. É ainda tudo novo em minha vida, mas a condição atual de cadeirante, venho estudando os tratamentos, as evoluções de pessoas que vivenciam a lesão medular e os comportamentos desses sujeitos. Com isso, tenho percebido que muitos, mas muitos cadeirantes nem sempre conseguem sair de uma depressão pós-traumática.
criam mundos próprios que os isolam da sociedade. Eles vivem relembrando o passado, quando possuíam todos os movimentos com muita lamentação e se demonstram envergonhados por estarem em cadeiras de rodas. Essa é uma realidade que não afeta somente a pessoa cadeirante, mas desestrutura também o ciclo de amigos e familiares. Dessa forma, amigos se afastam, alguns familiares não auxiliam da forma correta, às vezes por falta de conhecimento, ou acabam abandonando definitivamente, o que desencadeia no cadeirante uma vontade de pôr fim à própria vida. Por esse motivo, o projeto Roda Comigo vem trazendo diversas propostas, além da ideia de gravar o show folclorístico que eu fazia no exterior, lá na Itália, dentro do contexto que vivo atualmente. Essa proposta só saiu da minha cabeça quando iniciei gravando com bailarinos consagrados aqui no Brasil um clássico da cantora Alcione, que se chama Não Deixe o Samba Morrer. Essa música reflete perfeitamente a minha condição atual. Esse material já está prontinho, só que ainda não lancei. Mais adiante vocês saberão o porquê. A ideia do projeto Roda Comigo teve que ser interrompida por conta da pandemia, mas a proposta contempla a diversidade de maneira dinâmica, criativa, com vídeos coreografados e postados nas redes sociais, além de aulões de dança para pessoas com deficiências, acampamentos com programações culturais e reavaliação da saúde. O evento será ao ar livre para familiares e a população em geral. Buscará, assim, levar informação, autoestima para todos aqueles que o perderam por conta da deficiência ou a diversidade da vida. A dança torna-se o lugar onde cadeirantes podem estar envolvidos com não cadeirantes de uma forma desvinculada da tão comum relação de dependência. Por pensar assim, um belo dia, recebi uma mensagem de Chelsea Hill, uma garota bailarina cadeirante que arrasa nos Estados Unidos dançando. Ela tem a companhia Rolettes, composta só por meninas cadeirantes, e são maravilhosas. Quando abri o direct do Instagram e vi a mensagem dela, fiquei louca. O que será que ela quer comigo? Ela estava me convidando para o seu workshop em Los Angeles, nos Estados Unidos, que acontecia em agosto, uma semana a cada ano. Daí pensei, por que não? Só tenho que comprar minhas passagens e a do meu irmão Jonathan, que esteve comigo no hospital lá na Itália. Achei que seria ímpar participar desse evento. Quando comecei a ver as passagens e a preocupação que a minha família tinha comigo, fiz uma reflexão. Eu tenho que me reencontrar como ser humano. Mostrar para a minha família que eu sou capaz de gerir a minha própria vida sozinha. Pra mim, que tinha uma vida tão, mas tão independente, ter sempre que estar com alguém para fazer uma viagem ou qualquer outra coisa não é o meu desejo, nunca será. Daí decidi ir só. Eu queria me reafirmar como pessoa dona do meu próprio nariz. Sim. Existe uma deficiência, mas isso não nos impede que sejamos independentes. O hospital mesmo, onde eu fiz a minha reabilitação, sempre me ensinou dessa forma. Os movimentos dos braços nos dão muita liberdade. Segue uma dica: nunca deixe sua família, seus amigos e a própria sociedade tratar você como incapaz. A minha mãe ficou em pânico, mas essa viagem reconstruiu a minha nova história. Comprei o voo Salvador, Panamá, Panamá, Los Angeles, só eu e Deus. Cheguei na América pela segunda vez. A primeira foi uma condição totalmente diferente. Na época, eu andava e fui para Nova York, também sozinha. Essa experiência de liberdade e afirmação como ser atuante me dominou. Conheci as meninas pessoalmente, eu tinha o meu quarto sozinha. Ouvi pessoas com histórias muito parecidas com a minha. Trocamos muitas experiências. O inglês me atrapalhou um pouquinho, porque eu não sou fluente, né? Mas o espanhol me ajudou. Não é o portunhol de Luca, não. É o meu. As meninas são geniais. Além de admirá-las muito, estar ali, dançando, conhecendo um pouco da cidade, foi tudo de bom. Além do mais, sozinha. Tive ainda um holandês que me paquerou horrores.
Deixou até cartinha em espanhol embaixo da minha porta. Eu não quis não. Aliás, nunca retornei para o número que ele me deixou. Eu tava afim mesmo, era de dançar. Passei 19 dias lá, pensando que era a única brasileira do evento. Até encontrar Carla Maia, uma mulher bacana, descolada, repórter da TV Brasil, de referência nacional. Carla é tetraplégica há 18 anos. E mesmo assim, não deixa de viajar e de viver. Ela ama. Ela foi minha parceira na descoberta de Los Angeles e Hollywood. Com ela, além de conhecer a cidade, tivemos a oportunidade de andar de helicóptero pela primeira vez. Hilário esse dia. Não andamos, mas voamos. Esse é o nosso lema. Andamos também de limusine e curtimos a cidade. Após essa viagem, ela veio me visitar na Bahia. Que pessoa incrível, maravilhosa. Voltando para o Brasil dessa viagem, eu ainda fui para São Paulo, sempre sozinha. Fui ver uns tratamentos e visitar um amigo cadeirante, Xuxa. E nessa de ser independente, minha vida realmente teve mais sentido. Me senti totalmente livre, acreditando ainda mais em mim. Autoestima lá em cima. Vontade de sair, de curtir, me divertir. Foi aí que, além dos meus amigos Gilvan e Robertinho, Léo, o Uber, que nunca deixou de conversar comigo, passou a frequentar a minha casa e o meu hall de amigos. Praticamente todos os finais de semana, até que iniciou uma paixão. A forma que ele me tratou foi algo único e decisivo. Ele dizia e diz até hoje que nunca viu a minha cadeira de rodas, diante da personalidade e da pessoa que sou. Essa visão de mundo foi incrível. Nós sabemos que nem todos pensam assim, né? As pessoas costumam tanto dar mais valor ao físico que se sua bunda, desculpa o termo, não for agradável, por exemplo, a pessoa está descartada automaticamente. Amei que mesmo ele não vendo a minha bunda, no caso, de imediato, conseguiu ver a minha alma. Estamos juntos há quase 2 anos. Ele não se importa de ser meu parceiro em tudo que idealizo. Desde o projeto Roda Comigo, até o meu desejo de ser deusa de blocos afro. Sabe aquele desejo de concorrer a concurso que eu tinha desde sempre? Pois é. Pois bem, finalmente me inscrevi em 2. Assim foi feito. Participei do primeiro, não fui selecionada, mas fui notícia na cidade inteira. Cadeirante participa do concurso para ser deusa de blocos afro em Salvador. A notícia do momento. Porque ninguém tentou antes. Eu não via problema. Não tinha escrito no regulamento que não podíamos? No segundo, consegui. Eleita a primeira rainha de bloco afro com deficiência, cadeirante. E quem é rainha nunca perde a majestade, né, amores? Eu reinei no carnaval de 2019 como rainha do bloco afro, muzenza do reggae. Meu orgulho. Foi lindo ver as pessoas nas sacadas enquanto eu passava no circuito. Todos emocionados, todos radiantes. E eu também, né? Claro, muitos aplausos, além da representatividade. Muitas famílias, crianças, idosos, cadeirantes ou não, me apoiando. A emoção toma conta de mim até hoje, até nesse exato momento. A partir daí, muitas portas se abriram. Tive um quadro no programa italiano que se chamava Baianamente com Josi Brasil. Eu levava as informações mais quentinhas da Bahia para o público italiano. E não só. Eu fui repórter especial para a Rede Bahia, afiliada à Rede Globo. Eu fiz VTs sobre acessibilidade para a TV Aratu, afiliada ao SBT, além de inúmeras palestras em diversos âmbitos, desde a corporação da Polícia Militar da Bahia até para estudantes da rede pública. Em meio a todos esses compromissos, descubro que estou grávida de um garotinho lindo, 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 que se chama Enzo de Cristo. Foi este o motivo que me fez parar o projeto Roda Comigo, pois fui para a Itália quando tinha 7 meses de gravidez e fiquei até os 2 primeiros meses do meu filho Enzo. Hoje ele cresce feliz e o meu maior desejo é que desenvolva com muitos valores. Atualmente estou terminando o meu curso de rádio e TV,
que junto com a minha graduação italiana em comunicação, me dará finalmente a possibilidade de seguir minha carreira como repórter. Paralelo a esse curso, sigo fazendo postagens nas minhas redes sociais do Roda Comigo. Esse projeto informativo, inclusivo, que trata não só da dança, mas também da autoestima, de acessibilidade e tantos outros temas. Eu estou sempre antenada nas possibilidades de melhoria do meu quadro de paraplegia, apesar de saber e reconhecer que a lesão medular e seus tratamentos estão muito distantes de ser uma realidade certa. Não sou pessimista, é que infelizmente, atualmente, a lesão medular não tem cura. Tem dias que viver é um grande ato de coragem. Não gosto de dizer que superei, porque para mim a superação é diária. A cada dia uma luta vencida. Eu não posso aguardar que exista a cura para que eu seja feliz. Eu quero ser feliz hoje, agora, nesse exato momento. Continuar a ser essa mulher criativa, ativa que eu sempre fui. Antes, minha vida era circundada de eventos, luxos, programas de televisão conhecidos internacionalmente. Tive uma festa de 15 anos de princesa, aliás, de rainha. Frequentei excelentes lugares na Europa. Tive sempre a companhia de grandes, mas grandes amizades. Fui a única modelo latina para uma campanha internacional da marca Benetton, que repercutiu pelo mundo em mais de 60 países. Viajei muito, muito mesmo. Mas por incrível que pareça, hoje, mesmo diante das limitações, me sinto muito mais realizada. Não só pelo reconhecimento, mas também pelo sentido que dei à minha nova vida. Para chegar até aqui, muitas foram as pessoas que me ajudaram. Muitas delas já foram citadas anteriormente, mas sinto a necessidade de falar alguns nomes que foram imprescindíveis, como meu irmão Jonardson, minha mãe Fátima, Vânia, Léo, Paulo, Priscila. Minha família, em modo geral, foi e é o meu alicerce. Me inspirei também em Laís Souza, a ginasta que ficou tetraplégica esquiando nos Estados Unidos. Ela foi uma peça fundamental, fonte de inspiração. Tive a oportunidade de conhecê-la e seguimos em contato. Uma pessoa sensacional. Reflitam comigo. Quem seria capaz de dizer o que a vida nos reserva? Difícil, né? A vida é um emaranhado de surpresas que nos coloca diante de desafios que jamais imaginamos que nos acontecessem. Tornar-se cadeirante aos 32 anos para uma profissional multifacetada e pessoa altamente ativa, dançarina e atuante é uma dessas situações que nos pegam de surpresa e redirecionam todo o percurso de nossas vidas. Por isso vos digo, viva cada momento, fazendo o seu melhor da melhor forma possível. Eu sou feliz e realizada. Não coloco as minhas limitações diante de tudo o que faço. Coloco otimismo, altruísmo, respeito, lealdade, sinceridade e sigo confiante e sempre esperançosa, mas acima de tudo, feliz. Os problemas da vida são outros. Obrigada.